que eu gostaria de trazer hoje para vocês é uma discussão rápida sobre o tédio e o adolescente na quarentena. Veja, nesse momento estamos todos debaixo da mesma circunstância. Um vírus que paira sobre nós como uma sombra invisível e que pode sim trazer consequências muito sérias e muito graves caso nós sejamos contaminados por ele. Então, o isolamento social nos convoca a não contaminar o outro e evitar também e nos proteger também da contaminação. Então, isso é muito importante, que o isolamento social seja respeitado por segurança social, sua, minha, dos nossos filhos e de toda a sociedade como um todo. Bom, isso impõe sobre nós todos uma experiência inédita. Nós não vivemos, os nossos pais e avós também não, os nossos filhos e netos também não, que é a experiência do isolamento social e do convívio tão intenso e tão diário, familiar e de grupos também, que não existia antes. E veja, falando do adolescente, o adolescente é um cara que levanta cedo, né, vai trabalhar ou vai para a escola e termina a jornada dele no meio da tarde, ele termina a jornada dele à noite. Aqueles que estudam e trabalham estão na rua o dia todo, aqueles que só estudam, se estão no ensino médio, têm às vezes uma carga horária até bastante longa dentro da escola. Outros chegam em casa por volta da hora do almoço e têm um trabalho todo pela frente à tarde de cumprir com tarefas e estudos e preparos para os outros dias de aula que virão. Uma coisa que é importante lembrar que nessa rotina normal do adolescente na vida escolar dele, ele sai de casa, ele encontra os amigos, ele bate papo com o professor, ele tira sarro do colega, ele escuta uma piada, ele conversa no corredor, ele vai ter uma oportunidade ali, ele vive uma oportunidade de contato e troca social bastante intensa e bastante importante, e principalmente num universo onde, quando tudo dá certo, né, quando os pais respeitam, um universo onde os pais não entram. Por quê? Porque é um universo dele, é o microcosmo dele, é onde ele realmente vive todas as trocas e aprende coisas distante e resguardado naquele espaço do olhar, da presença e da fala do adulto, principalmente do adulto que cuida dele, que são os pais. Então, ele está totalmente privado disso. Porque a vida do adolescente hoje ela está totalmente exposta. Ele levanta, ele faz aula online, ele frequenta a casa, ele volta para o quarto, sem que ele tenha a menor oportunidade, né, de realmente, saindo da casa, se resguardar do convívio com os pais e viver lá fora experiências tão importantes e necessárias para a estruturação psíquica, para o ganho de autonomia, para o desenvolvimento psicossocial, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento motor. Veja, o adolescente ainda está em pleno desenvolvimento físico e neurológico. Ele não está vivendo nada disso, né? Os adolescentes precisaram abrir mão de atividade física, precisaram abrir mão de atividades extra como aulas de arte, de música e tudo aquilo que eles também têm interesse para além da escola e para além da família. Então, é importante que a gente considere o quanto esse adolescente está numa situação absurdamente nova e difícil para ele, e ele conta com menos recursos psíquicos para ressignificar, para reordenar, para pôr a vida dele num modo, né, interessante, operante e produtivo, né, num período de tempo tão curto. Não está fácil para nós adultos, quanto mais para os nossos adolescentes. Aqui eu vou deixar, né, as crianças um pouquinho de lado, embora esse discurso também valha para elas, claro, considerando que a criança vê o mundo de uma forma bastante diferente do adolescente. Mas de qualquer forma, voltando, né, para o nosso adolescente, eu tenho atendido adolescentes online e é claro que nunca vai ser igual ao atendimento presencial, mas eu tenho ouvido deles coisas bastante sérias e importantes para estar trazendo para você, pai e mãe. Bom, primeiro que esse isolamento
trouxe para eles uma condição de não estar com amigos e de recolhimento social bastante difícil. É sério para o adolescente não poder estar com os amigos, não poder estar no grupo social dele. É difícil, muitos estão vivendo um período de profunda tristeza com isso, além do tédio. Porque esse convívio com os amigos alimenta o dia a dia, alimenta as trocas, traz informações, traz questões, né, da vida, questões do dia a dia que são importantes serem tratadas lá, no ambiente da escola, no ambiente da rua, fora de casa, com esses amigos. Eles estão privados disso. Uma outra coisa que é importante veja, as aulas online, elas nunca vão ser igual a uma aula presencial. Nada online é igual ao presencial. Ainda bem. Por um lado, é ótimo que a gente tenha o recurso online, porque a vida pode continuar andando. Por um outro lado, a vida não vai andar igual. E é importante que você, pai e mãe, aceite isso, que você entenda isso e aceite que o seu filho, ele vai ter dificuldade de ficar horas a fio na frente do computador, ouvindo e assistindo aula. Eu tenho ouvido de adolescentes que eles sentam na frente do computador às 7 da manhã, param por volta da 1 hora, com meia hora de almoço, e voltam até às 3 da tarde, assistindo aula. Por quê? Porque essa é a rotina da escola física lá fora, que eles frequentam. É completamente diferente você sentar na frente do computador por tantas horas no dia. É extremamente cansativo, é extremamente desafiador. O adolescente, ele perde o foco, ele tem dor no corpo. Experimente você passar por essa experiência de ficar um dia na frente do computador das 7 da manhã às 3 da tarde, das 7 da manhã à 1 da tarde, né? Você vai ver o quanto é insuportável, se é que você já não está vivendo isso também por conta do seu trabalho, até mesmo dos seus estudos, e você pode confirmar com ele o quanto isso é difícil. É muito difícil. Então, esse é um ponto importante de nós considerarmos, o quanto para o adolescente está desafiador realmente assistir essas aulas, cumprir com as cargas horárias online e responder às demandas que estão vindo, como trabalhos, provas, lições de casa e tudo mais. Tudo isso mudou, gente, tudo isso mudou de lugar, mudou de jeito, e o adolescente, junto com a escola, estão tendo que pensar muito rápido para poder dar andamento. Então, não vai ser igual. E não é porque não vai ser igual que vai ser pior ou melhor, só não vai ser igual. E enquanto nós estivermos em quarentena, é importante que você, pai e mãe, entenda e aceite isso. Não é igual e por isso não dá para cobrar igual, não dá para exigir igual, que ele se dedique igual, porque ele pode não conseguir uma faculdade, porque ele não vai conseguir um estudo. Calma. Né? Nós esperamos que esse tempo vá passar e nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que nós vamos precisar ressignificar muitas coisas que nós vivemos até hoje de um jeito e vamos precisar viver de outro. Inclusive a questão de escolha de carreira, a questão de andamento escolar, a questão de como nós vamos enfrentar o que vem pela frente, que é o vestibular para os adolescentes e tudo mais. Então, eu gostaria que você pensasse sobre essa questão. E a outra coisa o terceiro ponto que eu quero levantar com vocês é o adolescente trancado no quarto. Bom, gente, se o adolescente já se trancava no quarto, né, quando ele saía para a escola e voltava para casa para realizar tarefas no quarto, para jogar videogame em algum momento, para ter a vida dele social nesse formato, que é o formato digital, que é muito importante para ele também. Se ele já vivia isso indo fisicamente para a escola, você imagina agora que ele passa o dia inteiro dentro do quarto dele, onde um universo acontece, que é o universo escolar, as aulas, mais a vida social dele, tão importante que ele está privado dos amigos que ele não pode ver. Veja, esse adolescente está entediado, porque inclusive ele não está gastando energia física. E para o adolescente isso é muito importante. Então ele está entediado, ele está com acúmulo de energia física, ele está psiquicamente
trabalhando e tentando administrar essa situação tão difícil que é do isolamento social e de tudo novo que está acontecendo na vida dele, ou seja, ele está dentro de casa o dia inteiro, convivendo com os pais e com os irmãos, ou com os avós, ou com as pessoas que frequentam a casa e que estão ali nesse isolamento. Ele está privado dos amigos, ele tem que estudar online, ele tem que fazer tarefa, ele tem que entregar trabalho, ele tem que fazer prova, tudo num formato diferente. Então, talvez você vá ver o seu filho largadão na cama, olhando para o teto, né, perdido. Ou muito envolvido com o videogame nesse momento, porque é o momento onde ele dá uma pausa para a pensação e para a elaboração de todas essas angústias e questões, e ele é capturado pelas imagens que o videogame oferece. Então, a relação com o tempo que seu filho fica dentro do quarto e separado do convívio com vocês, outros da casa, é diferente agora. É muito diferente. Então, não dê tanto peso a isso. Dê liberdade para o seu filho. Ao invés de cobrar que ele esteja mais para fora do quarto, ofereça para ele a sua presença. Ofereça para ele o seu olhar, ofereça para ele a sua disponibilidade. Filho, eu estou aqui. Filho, se você quiser, estamos aqui. Filho, nós vamos assistir a um filme, você quer assistir junto? Filho, nós estamos aqui para as refeições. Isso sim, seria legal você participar com a gente. Então não abra mão das refeições, é um momento interessante, as escolas todas estão dando uma pausa nisso. Chama seu filho, chama sua filha para almoçar junto, para jantar, para tomar o café da manhã. Mantenha isso na rotina. Por quê? Porque são momentos que talvez você não vá ter outros durante o dia com ele. E hoje, esses momentos do café, almoço e jantar, eles são momentos muito preciosos, eles ficam quase que aumentados no sentido do significado e da importância deles nesse período, porque é o tempo que você tem de troca com seu filho. Não cobre que ele saia do quarto, pergunte para ele como ele está. Não cobre que ele pare de jogar videogame, pergunte para ele como ele está se sentindo agora. Porque é nessa troca que você vai poder ajudá-lo e talvez até falar, filho, será que não está demais o videogame? Ô filho, sai um pouco do quarto, talvez melhore. Ô filho, vamos fazer um pouquinho de movimentação física, porque não dá nem para falar em atividade física, né? Mas vamos fazer um pouquinho de movimentação física aqui dentro de casa. Tantas opções que a gente tem agora. Então, vá até seu filho, respeitosamente, sabendo que esse momento é um momento muito difícil para ele. É um momento onde ele tem que se virar com coisas que ele nunca imaginou na vida, nem você. E como você é o pai, como você é a mãe, dê para ele serenidade, ofereça para ele a oportunidade de pensar sobre isso, ofereça para ele a oportunidade de experimentar qual é o melhor jeito, conversando e trocando com você ideias e sugestões para poder atravessar esse momento tão difícil de uma forma melhor.